tivesse a iniciativa de vir ao nosso encontro. Tu, Senhor, como um Deus que deseja comunhão com o teu povo, que deseja reconciliação em relação à humanidade. Tu que és o Deus que revelaste tão grande amor, um amor tão radical, um amor tão comprometido em nos trazer de volta para si. Nós queremos te bendizer nesse tempo, Pai, e nessa oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor. Teu Espírito, Deus, possa renovar no nosso coração a aliança, ó Deus, que começou com uma iniciativa tua, mas que encontrou resposta no coração do teu povo, resposta de fé, resposta de confiança, resposta de entrega. Que nesse tempo tudo isso seja renovado em nossos corações, Senhor, para louvor da tua glória, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
mudança, Senhor, no nosso caráter. Nesse tempo tão difícil que nós temos vivido, Senhor. Pai amado, que o Senhor seja, Deus, a nossa luz, a nossa estrela da manhã, ó Deus. Que nós possamos renovar nossa aliança contigo nesta noite, ó Deus, noite de ceia. Que o Senhor venha falar mesmo no nosso coração. Que nós possamos sair daqui, Pai, cheios da tua presença. E aqueles e aquelas, Pai, nessa noite irá assistir este culto, Senhor, nas suas casas. Pai amado, que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada casa, sobre cada vida, Senhor. Vá de encontro a cada coração, a cada necessidade, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Pode se sentar, irmãos. Ainda nessa atitude de louvor, de quem quer ouvir mesmo o coração de Deus, nós nos lembramos que esse Deus que servimos é um Deus generoso, um Deus bondoso, um Deus dadivoso. Esse é um tempo de eu lembrar para você e nós sermos lembrados juntos de que Deus anseia que a gente, ao carregar nas mãos aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, Ele sendo aquele a quem pertence a terra e tudo que nela há, Deus anseia que nós perguntemos o que Ele quer que façamos daquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Esse é o momento de eu lembrar a você que Deus é o dono de todas as coisas e o desafio meu e teu é de sermos bons mordomos, administradores daquilo que Deus coloca na nossa mão. Nós podemos fazer a nossa trajetória terrena sem nunca perguntar para Deus o que Ele quer que nós façamos com aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Mas se eu e você queremos ser mordomos, bons mordomos, queremos viver de modo que a nossa vida mostre que nós não somos donos de nada, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, então convém que a gente pergunte: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu administre aquilo que o Senhor coloca na minha mão? O Senhor quer que eu gaste só comigo? O Senhor quer que eu seja socorro teu na vida de alguém? O Senhor deseja que eu apenas desfrute e não compartilhe, não abençoe? O que o Senhor quer que eu faça? Esse é o momento que o Espírito de Deus nos lembre isso, nos ministre isso e faça de mim e de você homens e mulheres generosos e que são mordomos fiéis. Amém, meus irmãos? Você não terá oportunidade de ofertar agora, mas depois, ao término do culto, o gasofilácio está lá atrás. Então você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, poderá depositar ali. Eu quero te convidar para Josué, ainda no capítulo 1, nessa nossa série, cujo tema é promessas. E por que promessas? Porque Deus se compromete conosco. Deus, sob juramento, essa linguagem de Josué, prometeu dar a terra ao povo. E na caminhada do livro de Josué, nós percebemos que o povo também vai se comprometendo uns com os outros. Então é promessa da parte de Deus e é promessa da parte do povo, porque a aliança é isso, é Deus tomando a iniciativa, mas o povo respondendo, o correspondendo a esse compromisso que começa da parte de Deus, mas que é impossível ser levado adiante se não há uma resposta da parte do povo. Deus tem sonhos, tem propósitos para a vida do povo, como um pai sonha para um filho, mas isso só se materializa, se concretiza, se torna realidade na medida em que nós abraçamos os sonhos de Deus, as promessas de Deus. Porque o que são as promessas, senão sonhos de Deus para nós? E hoje eu quero que eu e você leiamos lá em Josué 1, versos 7 e 8, porque nessa caminhada de tomar posse das promessas, Deus lembra Josué
que existe alguns ensinos que Deus deu para Moisés, e é desejo de Deus que isso não caia no esquecimento, para a gente viver as promessas e para a gente usufruir das promessas, para o povo entrar na terra, era preciso comprometer-se com a palavra, comprometer-se com o que aqui a Bíblia chama de lei, mas não é lei no sentido que nós entendemos hoje, mas tem mais a ver com ensinamentos de Deus para nós. E o verso 7 e 8 que eu quero ler, acompanhe comigo, nos lembra um pouco da importância da palavra na vida do povo, para usufruir das promessas. E qual é o desafio que o povo tem, então, de andar comprometido com a palavra de Deus? E aí tem pelo menos duas coisas que eu quero destacar para você, que tem a ver com esse compromisso, com a chamada de Deus para Josué e para todo o povo, para se comprometer com a sua palavra. E duas coisas resumem basicamente esse compromisso do povo com a palavra, que tem a ver com meditar na palavra e praticar a palavra. Agora vamos lá. O verso 7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra e nós te pedimos, nos ministra nesse tempo, nos lembra acerca das tuas promessas, dos compromissos que tu assumiste conosco, mas mais, dos desafios que tu tens para nós, do quanto tu desejas que nós nos comprometamos com a tua palavra, Senhor. Gera em nós, nesse tempo, um renovo de comprometimento com a tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é que vai nos orientar, nos instruir, nos nortear, para que nós caminhemos nas promessas do Senhor, para que nós usufruamos daquilo que o Senhor nos deu. Ó Deus, porque coisa boa, vida boa é usufruir daquilo que o Senhor nos deu. Não é usufruir daquilo que o Senhor deu para o nosso irmão, mas é usufruir daquilo que o Senhor nos deu. Que seja assim, que tu nos ajudes nessa noite a entender, a compreender e mais, a nos encher de comprometimento com a tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Por que a palavra é importante? Ou qual a importância da palavra para o povo desfrutar da promessa da terra? É importante porque, fim do verso 7 e 8, a expressão que o autor vai usar é para que sejais bem-sucedidos onde quer que andares. E aí o fim do 8, mais ou menos na mesma linha, diz: farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus dizendo isso para Josué, mas algo que vai se estender para o povo. Essa ideia de que a lei, a Torá, os ensinos vai ajudar o povo a ser bem-sucedido por onde quer que o povo andar. Agora, quando a gente pensa por onde quer que o povo andar, é evidente que é aquela história do texto bíblico que diz: tudo que você pedir em nome de Jesus, Deus vai te dar. Então esse tudo não é tudo, ou seja, por onde quer que andares, na verdade não é andar por qualquer lugar, porque quando Deus fala para Josué e para o povo, a ideia é que o povo vai andar na promessa.
O povo vai atravessar o Jordão, esse é o convite desde o início. Josué levanta, faz o povo passar o Jordão e entrar na terra. E a ideia é de que na medida que o povo for transitando nessa terra, e aí por isso aquele verso, de onde você pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar, será teu esse lugar. A ideia toda é construída em cima de que o povo vai passar o Jordão, e assim é feito, e vai pisar na terra, ou seja, vai andar no caminho da promessa, não vai andar no seu próprio caminho, vai andar no caminho da promessa. E então surge aqui uma outra promessa de que o povo vai ser bem sucedido na medida em que anda dentro da terra prometida, na medida em que anda em busca de usufruir daquilo que Deus deu, usufruir de um projeto que nasceu antes em Deus e não no povo. Então essa é a ideia. Então não é andar para qualquer lugar, é andar na terra prometida. Quando a gente pensa no Novo Testamento, e a gente pensa então que tudo que a gente pedir em nome de Jesus, Deus vai dar, então não é tudo, qualquer coisa, mas é algo que tem a ver com o nome de Jesus. Então se por exemplo, eu peço o Espírito Santo, e eu não estou de brincadeira com o Espírito Santo, eu não quero que o Espírito Santo seja uma espécie de alegrador de auditório, mas que eu quero ter uma relação com Ele, eu quero que Ele mude a minha consciência, eu quero que Ele me convença de pecados. Pode ter certeza que essa oração vai ser atendida. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Se eu quero aprender a perdoar, porque Jesus é o perdoador por excelência, e eu oro em nome de Jesus, porque é isso que Jesus ensinou e viveu, pode ter certeza que essa oração vai ser respondida. Então tudo, na verdade, é tudo que é pedido em nome de Jesus. Então quando a gente pensa em promessa, a gente pensa lá no Novo Testamento que agora Deus não tem uma terra para o povo. O que é que Deus tem? É um estilo de vida para mim e para você. E essa vida que Deus quer que a gente viva, que Ele quer nos dar, não é a vida que a gente merece, mas é uma vida que Ele nos dá. Que vida é essa? É a vida de Jesus. Como que essa vida é dada para mim e para você? Pelo Espírito Santo. Agora, como é que a gente vive essa vida no poder do Espírito Santo? Bom, nós precisamos olhar para a palavra, porque nós entoamos há pouco que às vezes esse mundo é o que? Tem muitas vozes. Quando a gente cantou Fala Comigo, existem muitas vozes. E nem todas as vozes são as vozes do Espírito. Existem vozes que são vozes de nós mesmos. Não significa que são ruins essas vozes, mas nós precisamos distinguir a voz que é minha e a voz que é do Espírito. Existe uma diferença em alguns momentos extraordinária. Bom é quando a nossa voz, quando Deus olha para nós e diz, e entende que a nossa voz se parece com a voz do Espírito, que a nossa oração se parece com a oração do Espírito. Isso aí é maravilhoso. Então, voltando aqui para Josué, capítulo 1, 7, 8, como é essa vida comprometida com a palavra? Se eu quero desfrutar da vida de Jesus, que me é dada no poder do Espírito, eu também preciso olhar para a palavra. E aí, existem basicamente duas atitudes importantes para quem quer se comprometer com a palavra, porque quer viver a vida que foi dada em Jesus. No caso do povo, usufruir da terra, da promessa. E nós também não é diferente, da promessa da vida em Jesus. Então existem duas atitudes básicas, que é meditar na palavra e é praticar. Meditar e praticar. Começando de trás para frente, o verso 8, olha só o que a Escritura diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita, dia e noite. Antes medita. O que é meditar? Meditar é pensar, envolve refletir, envolve estudar, envolve planejar. Ou seja, se eu medito na palavra, eu começo a fazer planos com a palavra. Não existe meditação sem planos.
sem planos de como eu vou viver essa palavra, de como eu vou encarnar essa palavra. Isso é meditar. Então, se eu quero me comprometer com a palavra, a primeira atitude que Josué, o livro de Josué destaca para mim e para você é meditar. Meditar na palavra. Agora, meditar, o texto diz que é de dia e de noite. Às vezes na Bíblia usa essa expressão, de dia e de noite, né? Para dizer o tempo todo, para falar o dia todo. Agora, ninguém aprende a meditar de dia e de noite, ninguém aprende a meditar na expressão que eu usei o tempo todo, ou boa parte do tempo, ou muito tempo, se não separa um tempo para meditar. E aí, por isso que existe uma prática que, quem sabe, muitos abandonaram, que alguns chamam de prática devocional, uns chamam de retiro espiritual, mas não aquele retiro para fora da cidade, enfim, tempo a sós. Existem diversos nomes, mas se eu quero aprender a meditar de dia e de noite, eu preciso começar a meditar em algum momento. Se eu quero aprender a correr, eu preciso aprender a andar. E aí é importante, então, para eu aprender a meditar, eu, por exemplo, aprender a ficar só. Eu aprender a buscar silêncio, porque não existe meditação no meio do barulho, a não ser que antes eu aprendi a meditar no silêncio. Eu sei que no mundo de hoje a gente tem uma dificuldade enorme de ficar em silêncio, tem uma dificuldade enorme de ficar sozinho, por isso a gente às vezes até liga a televisão quando está sozinho, porque a gente quer se sentir acompanhado. Parece que uma angústia visita a gente quando nós estamos sozinhos. Mas a experiência da meditação é vivida com profundidade quando a gente está sozinho. Meditar, olha para você ver. O verso 8 começa dizendo que não cesses de falar. Não cesses de falar da lei. Mas aí prossegue. Antes, ou primeiro, começa a meditar. Parece que tem uma relação entre meditar na palavra e falar da palavra. Você deve se lembrar que a Bíblia diz o quê? Que a boca fala, e a gente diz várias vezes, a boca fala do que o coração está cheio. Bom, se meditar leva a gente a falar da palavra, e Josué sugere isso, então meditar é uma espécie de encher o coração da palavra. Quando eu medito, no fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou me abrindo para que eu seja cheio da palavra, para que o meu coração seja cheio da palavra. E na medida em que meu coração vai sendo cheio da palavra, é natural que a boca fala que o coração está cheio. Então, Josué parece que compreende assim. Se eu quero falar da palavra, eu preciso antes aprender a meditar na palavra, encher meu coração da palavra. E isso tem um início. Alguns momentos a gente vê o salmista falando que lá na minha cama eu penso no Senhor, eu medito em Ti e minha alma se alegra. O salmista parece meditar no fim do dia. Em outros momentos nós encontramos salmo logo pela manhã. Enfim, cada um tinha a sua experiência ou diversas experiências. A Bíblia não... O que a Bíblia diz é que é importante meditar. Agora, para meditar, irmãos, nos dias de hoje é complicado. Por quê? Porque os dias de hoje são dias de pressa. Não existe meditação com pressa. Porque a meditação é essa experiência de deixar a palavra que está aqui na superfície mergulhar para dentro de mim. Para dentro. Porque você deve perceber, lendo a Escritura, que Deus não quer um relacionamento superficial conosco, Ele quer algo profundo. E para uma relação se aprofundar, é preciso tempo. Nenhuma relação se aprofunda sem tempo.
ou baseada na pressa. E a meditação é essa experiência do sujeito que chega sem pressa. Ele pode até ter tempo marcado para meditar, mas o espírito da pressa não está presente. Ele não está ali angustiado para que acabe logo. Ele está ali deleitando e comendo e saboreando cada palavra. Você deve se lembrar do que Deus falou para Ezequiel, né? Come o rolo desse livro. E aí o profeta vai dizer: minha boca é doce com mel. O salmista vai dizer isso: a tua palavra é doce com mel. Essa experiência de meditar de dia e de noite. Se o povo quer usufruir da promessa, quer se comprometer com a palavra, o caminho passa pelo meditar. Tem um cristão que disse que essa experiência de se retirar, ficar sozinho em silêncio, para meditar na palavra, para tentar ouvir Deus, vai nos ajudar também a ouvir Deus em outros momentos, quem sabe. Mas essa experiência é uma espécie de momento em que a gente vai sendo treinado pelo Espírito para viver a vida cristã na vida. Veja-se com Jesus, de certo modo, não foi assim. Quando ele se retirava para lugares solitários, lugares silenciosos, lugares sem multidão, do tipo deserto, e ele ficava sozinho, se retirava para depois encarar a vida, encarar os desafios de curar enfermos, de ministrar, de conversar com fariseus, com escribas, com homens conhecedores da lei. Ele se retirava para depois viver a vida do Pai, onde ele estava. Então, quem sabe a nossa vida cristã vai se enfraquecendo na medida em que nós vamos abrindo mão de meditar, de mergulhar na palavra, de deixar o coração da gente ser cheio da palavra. Daqui um pouco a gente está falando coisas das quais o nosso coração está vazio. Agora, que coisa extraordinária quando a gente se levanta para falar da palavra, quando o nosso coração está transbordando da palavra, está jorrando a palavra. Então essa é uma primeira atitude, meditar. A segunda atitude, que aparece tanto no verso 7 como 8, dá uma olhada aí, é a expressão fazer. Olha, você toma cuidado de fazer conforme a lei. Outra tradução diz praticar, outra tradução diz agir conforme a lei. Praticar a lei. Você deve se lembrar que, sobre prática da palavra, Jesus contou, por exemplo, a parábola da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, para dizer que quando a gente não pratica, nós deixamos de experimentar o poder de ser, o poder de Deus que nos fortalece, mesmo quando chuvas e enchentes vêm contra a nossa vida. Tiago, também no capítulo 1, lá verso 20, alguma coisa para frente, ele diz que o homem que ouve, mas que não pratica, é semelhante àquele que olha no espelho, mas daqui a um pouco já esquece da sua própria aparência. Ou também, antes um pouco, ele diz que quem ouve e não pratica, engana a si mesmo. Engana a si mesmo. Ou seja, a Escritura leva a sério essa ideia de praticar. Eu e você só experimentamos o poder da palavra não quando ouvimos a palavra. Nós experimentamos o poder da palavra quando nós praticamos a palavra. Assim, quando alguém é medicado e por meio, por exemplo, de uma injeção recebe uma medicação, o poder do medicamento você só experimenta quando ela é injetada em você. Nós não experimentamos o poder da medicação lendo a receita médica. Nós experimentamos na medida em que ela é injetada em nós. E a palavra de Deus precisa ser injetada na nossa vida. Nós não experimentamos o poder da palavra ouvindo a palavra, mas sim praticando. Por isso, quando eu e você vivemos uma espécie de desânimo espiritual, porque a gente começa a pensar que precisa ouvir alguma coisa, nós estamos enganados. O que nós estamos precisando é injetar a palavra de Deus na nossa vida, e não injetar algo que a gente ainda não ouviu,
é injetar na vida aquilo que ele já ouviu. É aquilo que nós já sabemos. Que não tem nada de complicado, que já ficou claro para nós. Um dia eu me lembro, na delegacia, visitando os presos lá, e falando dessa coisa de conhecer a palavra e tal, e eu falei, quer ver como que vocês conhecem? Sem nunca ter lido? Ali a Bíblia, quer ver como é que vocês sabem? Por exemplo, se alguém faz algo contra você, te ofende, e você tem o desejo de se vingar, o que você acha que Jesus te diria? Para você se vingar ou para você perdoar? Um lá que diz que nunca tinha lido a palavra. Então ele diz, perdoar. Então veja, como alguém, eu poderia ter perguntado para outra pessoa em qualquer lugar, que diz que nunca leu, mas sabe, discerne. Então o problema nosso não é só conhecer, de ter ouvido a palavra. A questão nossa é praticar, é trazer para a vida. E quando você pensa assim, praticar, talvez você olhe para a vida de uma outra pessoa, para a sua própria vida, mas tem tanta coisa para praticar, pastor. Então, mas começa pelo simples, por aquilo que já está claro para você. É por aí que a gente começa. Ninguém sai praticando mundos e fundos, mas a gente começa por aquilo que está claro para nós, pelo simples. Por exemplo, se a palavra de Deus vem a mim hoje, pedindo para que eu perdoe alguém que eu não consigo perdoar, por exemplo, essa mesma palavra diz que eu posso orar pelos meus inimigos. Então, se eu não consigo liberar perdão, se eu não consigo nem falar com essa pessoa, eu posso começar falando de Deus sobre essa pessoa, que é o que Mateus 5 vai dizer. Esse é o caminho, pelo menos eu estou caminhando o caminho da prática. Agora, olha que interessante, porque mesmo quando Josué fala de meditar, ele diz assim, lá no verso 8, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto Deus quer. Então, medita pensando em fazer. Isso nos faz pensar o seguinte, que uma pessoa, nos dias que nós vivemos, de YouTube e tudo, alguém pode ouvir num dia hoje 7 pregações. Eu lembro do pastor falecido Jaci Firmino, que dizia que pregou não sei quantas vezes na semana, ou várias vezes no dia. E é possível hoje você, por exemplo, ouvir 7 pregações num dia só. Você vai lá, acessa o YouTube, você ouve cada uma de um pregador diferente. Você ouve 7 e ouve coisas mirabolantes, extraordinárias e bíblicas. Pode ouvir alguma coisa, e também pode ouvir coisa muito boa e bíblica, porque tem. Agora, por outro lado, você pode ouvir 7 pregações e não se comprometer com nada do que ouviu. E você acha bonito aquilo lá. E você cresce no entendimento das doutrinas cristãs. E o que você guarda na mente é bíblico mesmo, mas você não se compromete com nada. Por outro lado, alguém medita em 3 versos da Escritura e se compromete. Quer fazer esses versos se encarnar pela fé na sua vida. Essa é uma outra experiência. É disso que Josué está falando, que a meditação deve ter por finalidade a prática. Que na medida em que eu vou meditando, eu não quero só meditar, não quero só conhecer, eu quero experimentar, eu quero viver essa palavra. Esse é o espírito que, na medida em que eu medito, eu leio, eu ouço uma palavra só para aprender, para ver se tem alguma resposta para algum problema que eu estou vivendo, diz Josué, não é essa a finalidade. A finalidade é eu ouvir a palavra para eu praticar a palavra. E aí tem outra palavra que ele traduz a prática, que eu achei interessante, que é a ideia de fabricar. É a mesma palavra utilizada por fabricante de ídolos. Ou seja, quem está praticando a palavra está fabricando alguma coisa. Bom, se eu pratico a palavra, eu estou fabricando, usando essa linguagem, uma realidade nova. E essa realidade nova é sobre Deus. Essa realidade nova revela Deus, mostra de Deus,
de mim. Então veja como a prática da palavra é poderosa, porque ela fabrica, essa é uma possível tradução, fabrica uma realidade nova sobre Deus. Por isso que Paulo diz o que? Nós somos cartas escritas e lidas por todos. Nós somos uma carta que fala de Deus para onde a gente vai. E na medida que a gente vai praticando a palavra, uma realidade nova vai sendo fabricada. Se lá no seu ambiente de trabalho você aprende a perdoar quem ofende, e as pessoas começam a ver perdão na sua vida, você começa a fabricar uma realidade nova. E aí um ambiente novo começa a se estabelecer naquele lugar, onde para as pessoas o perdão é algo real, é algo necessário, é algo saudável, é algo a que eles e elas percebem. Percebe? Então a prática da palavra. É interessante que quando Josué fala de praticar, de fazer, existem duas coisas que ele coloca, mas eu vou abordar apenas uma, que ele fala de ter, verso 7, ter o cuidado de fazer. A palavra cuidar. Verso 8 também é a palavra cuidado. Prática demanda cuidado. Só que cuidado aqui é a mesma palavra para falar do vigilante, do cara que fica numa torre, que é um sentinela, que ele fica cuidando da cidade. E ele tem um compromisso com Deus, mas também com todos os moradores da cidade. Porque se ele não tocar a trombeta, ao ver alguém se aproximar da cidade, e esse grupo que se aproxima não mostra que vem em paz, mas dá demonstrações e sinais de que vem para guerrear, e ele não toca a trombeta para avisar o povo que está aqui atrás do muro, os moradores da cidade, ele é responsável. Ezequiel vai falar isso, ele é responsável pela vida desse povo. Que coisa interessante. Então essa palavra cuidado que aqui aparece, que para nós nos dias de hoje tem uma conotação totalmente diferente, e é até boa também. Hoje quando a gente fala em cuidado é uma conotação boa, mas cuidar aqui traz à lembrança essa figura do vigilante, do cara que é sentinela, ou na linguagem do Ezequiel é o atalaia. Lembra do atalaia? É o atalaia, que às vezes a gente ouvia muita pregação na igreja, falava do atalaia, a gente tremia de medo, né? O sangue vai ser requerido nas suas mãos. Mas veja, essa ideia da responsabilidade que está ali em Ezequiel. Então, o que isso quer dizer? Que na medida que eu vou praticando, eu quero praticar a palavra, eu preciso ter em vista, eu preciso ter esse espírito, que eu pratico a palavra, porque eu também tenho uma responsabilidade com os outros à minha volta. Eu tenho um compromisso com Deus, mas eu quero também construir uma realidade no poder do Espírito Santo nova na vida das pessoas que estão à minha volta. Eles podem ver por meio da minha prática a presença de Deus. E porque eu tenho responsabilidade com Deus, eu tenho responsabilidade com as pessoas que estão à minha volta, eu quero praticar essa palavra para que uma realidade divina nova, gloriosa apareça, e que as pessoas comecem a ver Deus então nessa realidade, nessa prática que eu me esmero, que eu me dobro, a qual eu me rendo, e que Josué nos incentiva. Eu quero te convidar a se colocar de pé. A ceia é sinal de um compromisso de Deus para conosco. E esse Deus que se compromete conosco nos chama a nos comprometer com a sua palavra. E comprometer-se com a palavra de Deus implica em muitas coisas, mas hoje a gente falou em duas básicas. Implica em meditar e praticar. Meditar e praticar. E não existe ninguém que sabe mais sobre meditar e praticar do que Jesus. Não existe ninguém que fez cumprir a palavra de Deus como Jesus. A própria vinda de Jesus é o cumprimento das profecias. O fato dele nascer em Belém é o cumprimento das profecias.
fato dele pisar, esmagar a cabeça da serpente é o cumprimento das profecias. Dele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o cumprimento das palavras que antes já eram ditas lá no Antigo Testamento. É o cumprimento. Ele, quando vem, ele cumpre a palavra que dizia em Deuteronômio, por exemplo, que Deus levantaria um profeta no meio de vós. Nos tempos de Moisés, vem essa palavra: Deus vai levantar um profeta no meio de vós. Ele vem cumprir essa profecia. E tantas outras. Ele é aquele cuja vida o tempo todo está cumprindo o que Deus falou. E Deus não nos chama para nada diferente, que nessa noite de ceia, o Espírito Santo de Deus, enquanto comemos e tomamos do cálice, renove no meu coração, no seu coração, esse desejo de andar para fazer cumprir a palavra de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te bendizer, te louvar nessa noite, Pai. Te dar graças porque em Jesus tu cumpres todas as promessas. E eu quero pedir, Senhor, que tu consagres o pão e o cálice. Ó Deus, que sejam uma lembrança do corpo e do sangue derramado em favor dos nossos pecados. Que ao comermos desse pão, ou tomarmos desse cálice nessa noite, Senhor, nós sejamos alimentados, fortalecidos. Tu renoves em nós o desejo de andar, de viver, para cumprir a tua palavra, para que as pessoas saibam que o Deus que falou é fiel para cumprir, que o Deus que prometeu não é homem para mentir. E nós temos o privilégio de sermos aqueles e aquelas que fazem cumprir a tua palavra, Senhor. Por meio de quem tu cumpres a tua palavra? Nós, servos, pecadores, como diz João Batista, que não somos dignos de desatar as tuas sandálias, mas tu nos deste a graça, Senhor, de no poder do Espírito Santo andarmos e vivermos cumprindo a tua palavra, para que teu nome seja glorificado aqui e em todo lugar. Louvado seja o teu nome. Amém e amém.
2 espias que Josué envia se comprometem com Raabe. Como Deus se compromete conosco, e nós enxergamos o povo de Deus se comprometendo uns para com os outros. Então, nessa noite de ceia, que nós lembramos aquela noite que Jesus tomou o pão, partilhou, o cálice entregou aos discípulos, nós nos lembramos que ali estava presente um amor tão radical. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele descreve isso como um vínculo da perfeição. Ainda Paulo fala sobre isso em Romanos 8, quando fala de que nada nos separa do amor de Cristo. Ele nos faz pensar que na cruz está se estabelecendo uma aliança inquebrável, um compromisso de Deus para conosco, em que aquele que entende, aquela que compreende, só tem uma resposta a dar: se comprometer também. Por causa do tamanho do constrangimento e da gratidão que inunda os corações, a única resposta que temos a dar é dizer: Deus, eu me comprometo também. Que nessa noite, ao comer do pão, ao tomar do cálice, talvez você nessa caminhada entende que em algum momento deixou de se comprometer, caminhou descompromissadamente, mas o mesmo Deus que fez a aliança conosco é o Deus que não desiste de nós, mesmo quando Ele vê em mim e você o descompromisso crescendo. É o mesmo Deus que diz para mim e para você: meu filho, minha filha, se levante, porque eu quero te lembrar que eu estou comprometido com você até o fim. Independente da tua resposta, eu estou comprometido com você até o fim. Os teus pecados são perdoados. Se levante, vá, não peques mais. Coma desse pão, tome desse cálice, nessa certeza de fé nessa noite. Pai, nós te louvamos, te damos graças por celebrarmos a ceia do Senhor, por nos lembrar de tão grande amor que tu foste capaz de demonstrar, de expressar, por tão grande compromisso radical que levou o teu filho à cruz por nós, em nosso favor. O apóstolo Paulo diz que até poderia conceber que alguém morresse por homens justos, mas tu morreste por pecadores como nós. E nós queremos te louvar por tão grande amor, Senhor. No mundo onde o descompromisso cresce, às vezes nós somos afetados também por isso. Nós estamos nesse mundo, mas, Senhor, nós também acreditamos que as orações de Jesus, como em João 17, quando Jesus rogou a ti, dizendo: Pai, eles estão no mundo, mas livra-os do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Eles estão no mundo, mas que eles não sejam cativados pelo mal que no mundo habita. Senhor, que tu nos guarde, Senhor, que tu nos guarde do descompromisso, que tu nos guarde, Senhor, de viver a graça descompromissadamente, a fim de que, Deus, a nossa resposta diária seja de renovação do comprometimento contigo. Um Deus que nos amou, um Deus que pagou o mais alto preço para nos trazer de volta a ti, Senhor. Nós só podemos dizer sim. Eu também me comprometo. Ajuda-nos a nos comprometer com nossos irmãos, Senhor. Ajuda-nos a nos comprometer com essa cidade. Ajuda-nos a nos comprometer com as pessoas que estão à nossa volta, aqueles a quem parece que o Senhor coloca diante de nós, e o Senhor mostra as dores dessa pessoa, o Senhor mostra os flagelos que ela carrega, e parece que o Senhor nos chama para que nós sejamos teu socorro na vida dessa pessoa, Senhor. Que nós não retrocedamos, que nós não sejamos daqueles que fecham os olhos, que viram as costas. Nos ajuda, Senhor. Não permita que o mundo que nós vivemos nos torne insensíveis, nos torne endurecidos, nos torne gente sem compaixão, porque nós somos
filhos da compaixão, nós somos gerados por uma grande compaixão que gerou vida em nós por meio da cruz. Oh Deus eterno, nós queremos ser o povo que, movidos pela cruz, movidos pelo teu amor, Senhor, ó Deus, são também movidos por compaixão. Ó Deus, que nós nos comprometamos como aquele homem, Deus, como o chamado bom samaritano se comprometeu com aquele homem caído à beira do caminho. Senhor, nos ajuda a nos comprometer, a nos aproximar, para enxergar o que aconteceu, a curar as feridas, Deus, a dar acolhimento, a revelar o teu amor, porque é isso que o mundo precisa e carece, para que verdadeiramente sejam livres. Louvado seja o teu nome. Nós te bendizemos, ó Pai, nessa noite, pelo teu grande amor que nos alcançou. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Nós te bendizemos, te agradecemos por teu grande amor. Aleluia. Essa dádiva que chegou a você gratuitamente, por tudo que Deus tinha, tudo, e que isso gera um impacto poderoso nos nossos corações. Nós que estávamos condenados, mas agora nós somos reconciliados. É levar a reconciliação aos corações. Fortaleça, Senhor, que Tu estejas conosco, que o Teu amor de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo se derrame sobre nós, que nós sejamos fortes e comprometidos